aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, tô quase na hora de ir pra aula, tenho aula de filosofia já, então já eu vou trocar de roupa pra ir, mas tive que parar pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gente conversar sobre as matérias dos primeiros períodos de direito. Laura, é verdade que as matérias iniciais do direito são mais difíceis? Os primeiros períodos realmente são mais difíceis? Porque a gente recebeu umas mensagens na ADM falando: Laura, eu acho que eu vou pegar DP. Laura, eu tô vendo muita nota baixa nesses primeiros períodos. O que aconteceu? Como que eu faço com isso? Como é que eu faço? No vídeo de hoje é isso que eu vou falar pra vocês, como eu fiz e como realmente são como são os primeiros anos de direito, como são essas matérias mais introdutórias no direito e por que muita gente não gosta e detesta essas matérias. Vou explicar agora pra vocês. Vamos lá e me conta também depois da vinheta o que você achou da vinheta. Vinheta nova aqui do canal. Comenta aqui embaixo pra você ver o que você acha. Então, gente, pra começar o vídeo, a gente sabe, se você já pesquisou, já viu algum vídeo aqui do canal, a gente sabe que a faculdade de Direito ela é uma escadinha. Sempre falo isso por aqui. Então, se você já é inscrito aqui do canal, você já ouviu isso, aproveita e deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito antes que você esqueça, porque às vezes acaba que você vê o vídeo e você esquece do like, me ajuda demais. Então, deixa já o like aqui embaixo, tá bom? Pra você não esquecer. Deixou? Obrigada de todo o meu coração. Mas vamos lá, gente. Se você já conhece aqui o canal, você sabe que eu sempre falo dessa escadinha. Ou seja, gente, os primeiros anos de direito, a gente tá nos primeiros degraus dessa escadinha. Correto? E aí a gente vai avançando. Então, muitas vezes você entra na faculdade de Direito, você vê alguma série, alguma coisa, você gosta de um direito penal, você gosta de um direito mais estilo Suits, né? Mais um estilo civil, mais um estilo empresarial, enfim. Você entra na faculdade e você fala: mas cadê o direito penal? Mas cadê o direitão mesmo? Direito mesmo, cadê? Então a gente já sabe que algumas matérias iniciais não trazem aquele direito mesmo, certo? São matérias que a gente precisa ter uma base. Elas dão essa base de conhecimento pra gente poder ir lá pro direito trabalhista mais pra frente, ir lá pro direito ambiental mais pra frente, enfim, o que for. Então no início a gente precisa ter essa base. A questão é, muitas vezes a gente fala isso e parece que as matérias do início são bobeirinhas, são facinhas, são coisas que deixa pra lá. Obviamente, depende da instituição e do professor. Tem professor que realmente pode facilitar as coisas, mas a matéria inicial em si, ela não é fácil. Por que diabos ela não é fácil? Por que ela não é fácil? A gente fala que é uma matéria inicial que dá base. Exatamente por isso, gente. No direito a gente lida com diversas áreas do conhecimento. A gente tem direito médico, a gente tem direito de tudo, já falei isso aqui pra vocês. Então a base, as matérias são muito interdisciplinares. Elas juntam muitos conteúdos que não são só o direito em si. E eu estou, olha, suando aqui, gente. Nossa, um calor nesse Rio de Janeiro. Inclusive, onde é que você mora? Conta aqui embaixo pra mim onde é que você mora. Eu amo saber se tá calor por aí também. Porque aqui dá pra fritar um ovo no meio da rua. Ali no asfalto eu abro, quebro um ovo e frito. Porque não tem como. Tá um calor absurdo. Enfim, se eu estiver brilhando aí pra vocês, imagina que é maquiagem. Porque, na verdade, é suor. Mas enfim, vamos lá, gente. Essas matérias são muito interdisciplinares. Então, são matérias que envolvem muita coisa. Então, o conteúdo envolve sociologia, filosofia. Não só a matéria em si, sociologia, filosofia, mas conteúdo. Eu tô falando de matérias como introdução ao estudo do direito, como teoria geral do direito, como introdução crítica ao direito. Normalmente tem esses nomes, assim, dessas matérias iniciais. Então, dessas matérias que eu tô falando, elas englobam sociologia, filosofia, economia, política. São entendimentos complexos e de autores antigos, gente. Normalmente, vê aí, se você tá no início da faculdade, você vai entrar, já se prepara. Mas se você tá no início da faculdade, você já passou por essa fase, confirma aí os autores e me diz se tem um vivo. Porque, olha, são autores bem antigos, bem antigos. Então, você imagina, a professora te passa um livro, uma baitola de um livro deste tamanho, de um cara que viveu há 1 bilhão de anos atrás, naquela época de antigamente, o cara era tipo assim, sabe, filósofo, matemático, físico, jurista, ele era tudo junto, sabe? E o cara botou tudo que ele tem pra escrever aquele livro. É um livro extremamente complexo. Os livros, aí vai uma crítica bombástica, polêmica. Os livros dessas matérias iniciais, às vezes tu vai entender mesmo no final da faculdade. E às vezes nem isso.
São livros muito complexos, que moldam o entendimento, são às vezes é uma crítica, introdução crítica. Você vai pegar um livro crítico, só que você não... Você vai criticar o quê? A sua ideia é você aprender aquilo primeiro. Deu pra entender isso? Mas, Laura, como é que eu faço pra resolver essa situação? Como é que eu faço pra estudar? Porque eu pego, estudo e não vou bem. Então, primeiro a gente tem que saber exatamente isso, gente. Saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é isso. Os livros são complexos. São escritos com uma linguagem muito antiga, uma linguagem muito robusta, que você pega um livro atual aí de um manual de direito penal, um manual de direito qualquer coisa, um pouco mais atual, você vai ver que a linguagem é muito mais fácil, muito mais didática. Então, uma linguagem muito complexa e com nomes de escritores fabulosos, inteligentíssimos de muito antigamente. Então, uma coisa que quando você pega isso no primeiro ou segundo período, já dá aquele baque. Tu lê, relê, lê de novo, lê mais uma vez, você fala, misericórdia. Como é que eu vou fazer uma prova disso aqui? Aí a professora pede uma interpretação que não deu nem para imaginar que era aquilo, enfim. Então, essa é a realidade, é isso que a gente precisa ver como realmente acontece. A partir disso, o que a gente faz? A partir disso, como é que eu estudei para as provas e como é que eu deixei e consegui ir me conectando com esses livros aos poucos. Primeiro, foi lendo aos poucos, não tentar pegar esses livros, aliás, nenhum livro de direito. Fica aqui, ó. Não leia livros de direito dessa forma. Que é o quê? Pegar e ler como se estivesse lendo, ó. Lendo como se fosse um livro, um romance, alguma coisa que você vê. Não, a gente vai consultando esses livros bem aos poucos. Então, como a gente está falando aqui de nota de aprendizado na faculdade, você vai ver o plano de aula do seu professor. Já falei aí que o professor ele passa no início da aula o plano de aula, né? Então foi isso que eu me baseei. O que eu pegava? Eu pegava esse plano de aula e via os tópicos, certo? Assistia a aula anotando até a respiração da professora que eu tive dessa primeira matéria. Anotando até a respiração da professora. A professora respirava, anotava. Depois foi um professor, o professor respirava, o segundo anotava. Anotei tudo possível eu fazia nas minhas anotações de aula. E aí, a partir das anotações, eu falava, não, hoje eu vou estudar esse tópico. Eu lia as anotações e consultava no livro. Então, nessas primeiras matérias, a gente muitas vezes não está consultando a lei propriamente dita ainda. Se já tiver, vai lá, olha a lei. Mas eu tô falando dessas matérias mais filosóficas, mais desse estudo do direito dessa forma. Então, consultava essa parte do livro, esse capítulo que falava sobre isso. Entendeu? Então, aos pouquinhos, não é pra pegar e já ir, ó, devorando o livro de uma vez, porque é uma linguagem que não fixa na nossa mente de primeira. A gente tem que ir pegando o livro e mastigando ele aos poucos, pegando o livro e entendendo ele aos poucos e principalmente vendo a forma que o professor está explicando para você sobre esse livro em sala de aula. Aquilo já te dá uma interpretação e você já começa a entender um pouco mais sobre aquilo, sabe? Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo e, tô entendendo o que esse cara tá querendo dizer com isso. Bem aos poucos e a partir do que o professor tá propondo também em sala de aula. Por isso, as anotações de aula são muito importantes. Então, é muito importante que a gente revise isso antes da prova. Não fica só com aquele livro que você leu, porque muitas vezes é isso. A professora passa dois livros, a gente vai ler e fala, vou fazer a prova. Só que nessas matérias é exatamente daí, meu Deus do céu, olha o calor. É exatamente daí que vem a questão da gente não ir muito bem nas provas, não entender muito bem, exatamente porque o livro foi feito pra gente ir lendo aos pouquinhos. E saboreando não, né? Porque o livro às vezes é bem chato. O importante é a gente ir entendendo esse livro aos poucos, em conjunto com as anotações de aula. E o foco, o segredo para nota boa na prova tá nessas anotações de aula. E outra coisa, não vamos esperar muito tempo para revisar tudo em conjunto. O importante é ir revisando aos poucos e ir tirando dúvida com o professor sobre o que você não entendeu. Aos poucos e não só em cima da hora. Porque é isso, são leituras e temas complexos que a gente vai demorando um pouco para entender, a gente vai... Mas olha, já vou dizendo aqui, fica tranquilo que isso melhora. As matérias melhoram nos próximos períodos. E esse é um dos motivos que as pessoas não gostam dessas matérias iniciais, gente. Não só porque são matérias mais iniciais e a gente já tá animado pra querer o direito mesmo, a gente, meu Deus, galera, eu quero ver processo, quero andar com processo, quero ver o direito mesmo, quero ver o direito criminal, quero ver o direito civil, quero ver o direito consumidor, enfim, a gente já tá nessa animação, mas não só por isso, que essas matérias elas também são bem complexas. E às vezes o baque que dá é você achar que, meu Deus do céu, eu acho que eu sou burro.
Eu sou muito burro pra entender isso aqui. Não é. Tu não é. São livros muito complexos e pegam um estudante do 10º período para ele entender aquilo ali. Ele vai entender um pouco, mas não vai entender 100% ainda. Porque filosofia é isso. Esses livros interdisciplinares são isso. É para você ir desenvolvendo esse raciocínio bem aos poucos. Então, para a prova, a gente faz assim. A gente foca nessas anotações, foca em exercícios. Então, todo exercício que você tiver, faça, que é muito importante. A moto querendo me gongar. Todo exercício que você tiver, faça, que é muito importante. Se tiver provas antigas desse professor, consiga também, que é muito importante ver como ele cobra o assunto, é muito importante saber. Então, gente, basicamente, as matérias iniciais, elas são mais difíceis? Sim. Calma que eu vou te explicar exatamente o porquê. Por isso, por essa interdisciplinaridade e por esse contexto de você não estar acostumado com esse tipo de matéria, com esse tipo de escrita, e com esse tipo de cobrança na prova. Entendeu? Então, antes de você falar, não, Laura, não é mais difícil não, que isso, eu achei a parte mais fácil da minha faculdade. Eu achei a parte mais facílima de todas. Antes que você fale isso, primeiro, depende de experiência para experiência. Tem professor realmente que torna tudo muito mais tranquilo, mas não são todos os professores. E as matérias em si, elas são realmente matérias complexas por causa dessa interdisciplinaridade, por causa desses autores um pouco mais antigos. É algo que sai do nosso dia a dia, do nosso cotidiano antes da faculdade. Então, são matérias que realmente dão baque. Então, se você está sentindo esse baque, olha para mim, olha meus olhos, olha meus olhos, fica tranquilo. Primeira coisa, vai passar. Vai ficar mais tranquilo nos próximos períodos. Eu prometo pra você que vai ficar mais tranquilo. Segunda coisa, para a prova, não só nessas matérias, mas como todas, é isso. Leve em consideração as anotações de aula e não leva tanto em consideração a pressão que alguns professores colocam, alguns colegas colocam, de você ler esse livro todo e a partir disso você entendeu tudo que o autor quis dizer e você entendeu do fundo do coração o que ele... Não. Anotação de aula, exercício, vai tranquilo. Se você lembra do que o professor falou em aula, se você lembra das coisas que ele deu mais ênfase, se você realmente estudou aquilo, você tá preparado. Ele vai cobrar dentro do que ele deu. Isso, óbvio, gente, dentro da razoabilidade, né? O que os professores deveriam, todos eles, fazerem. Mas é basicamente isso. Então, fica tranquilo. Você tem as anotações de aula, é o professor que vai fazer a prova. Então, ele vai cobrar na prova o que ele deu em aula. Então, lembre-se sempre, tire suas dúvidas. Mas olha, é normal esse baque. É normal esse baque e vai passar. Nos próximos períodos vai passar esse tipo de matéria e vem matérias que dão uma facilitada assim, nosso dia. Não mais fáceis, não vou falar pra você que vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil, mas é diferente. É um tipo de matéria mais dinâmica, é um tipo de matéria diferente. Então, se você tá passando aí um aperto nesses primeiros períodos, fica tranquilo que vai passar, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim a sua experiência em relação às matérias dos primeiros períodos, o que você tá achando se você tá nos primeiros períodos, ou o que você achou quando você passou por isso, e também o que você espera que seja. Se você já tá aqui se preparando, Laura, eu vou entrar na faculdade em breve, tem muitos escritos assim, vou entrar na faculdade em breve, tô aqui me preparando pra faculdade. Então você já tá por dentro, já sabe tudo, você nem vai sentir esse baque, que agora você já sabe. Você vai chegar preparadíssima, friend, na faculdade, vai dar tudo certo, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal, que estamos rumo a 50 mil inscritos por aqui. E também deixar o like no vídeo, se você não deixou, porque me ajuda muito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.